Por incrível que pareça, muitas pessoas estão frequentando a igreja há anos e nunca tiraram tempo para meditar no Evangelho de Jesus Cristo. Durante esses dias nós estamos meditando no Evangelho escrito por Mateus. E hoje nós vamos ler o capítulo 27, onde trata da crucificação de Jesus. É um momento extremamente emocionante. Nos vem, nesse momento de leitura, vários tipos de sentimentos. Primeiro nós vemos a maldade do ser humano e também, principalmente, a bondade, a misericórdia e o amor de Deus pela humanidade. E eu convido você a meditar comigo agora nos próximos minutos. O capítulo 27 de Mateus começa formando um grande conselho para entregar Jesus. Logo em seguida nós vamos ver o relato de Judas. Então está escrito assim: Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes do sacerdote e aos anciãos. Nós vemos nos capítulos anteriores a traição de Judas. E nesse momento se concretiza. Judas, que era um cara mais esclarecido, ficava encarregado de cuidar da parte financeira do ministério. Judas traiu Jesus. Judas vendeu Jesus, entregou Jesus por 30 moedas. E agora, quando Judas viu que ele foi condenado à crucificação, Judas se arrependeu. Judas, então, chega diante deles e joga as moedas neles e diz: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: e daí? Problema seu, o que nós temos a ver com isso? Nós podemos tirar aqui várias lições. Muitas vezes tomamos decisões precipitadas. Nós não sabemos muito bem se estamos do lado certo ou errado e tomamos certas decisões. Judas cometeu um erro muito grave quando ele traiu, mas mesmo assim ele ainda poderia ter pedido perdão, ele poderia ter se arrependido, assim como Pedro, que traiu Jesus, chorou amargamente e se arrependeu. Mas Judas não se arrependeu, apesar de tudo que ele fez. Diz que ele, atirando no templo, retirou-se e foi se enforcar. Judas tomou a pior decisão. Apesar de tudo que ele fez, ele ainda poderia ter se arrependido, mas ele não escolheu o caminho do arrependimento. Logo em seguida, Jesus é apresentado ao governador. E o governador interroga dizendo: tu és o rei dos judeus? E Jesus disse: tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes do sacerdote e ancião, nada respondeu. Disse então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava maravilhado. Então Pilatos autoriza a crucificação de Jesus. Então tinha um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, eles reuniram, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer: não entres em questões desses justos. Mas os príncipes do sacerdote e ancião persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador disse: qual queres que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. Temos aqui uma questão extremamente séria. Os príncipes do sacerdote e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Nós vemos uma multidão sendo incentivada, persuadida. E todos começaram a gritar: solte Barrabás. Nós vemos aqui êxtase sem conhecimento. Se existe uma coisa hoje muito comum, principalmente no meio da juventude, é o zelo sem o conhecimento. Nós vemos tantas pessoas defendendo tantas causas que elas não sabem nem o que elas estão defendendo. São pessoas
que defendem ideologias, pessoas defendendo discursos, pessoas ensandecidas que são capazes de matar em defesa de uma causa das quais ela nem tem conhecimento. Jesus, então, foi escolhido para ser o crucificado e Barrabás foi solto. Ali colocaram ele no meio de 2 ladrões. Aquele que ficava no meio era o pior de todos. Jesus foi colocado entre aqueles 2 ladrões. E ali ele foi zombado. Ele foi cuspido. Ele foi criticado, debochado. As pessoas diziam para ele: tu não destróis o templo em 3 dias e reedificas, então salva-te a ti mesmo. Tu não se diz filho de Deus, então desce dessa cruz. Nós somos tratados assim hoje. Eu vejo muito nas redes sociais. Pessoas que zombam e ainda falam: vocês serão motivos de chacota eterna, porque vocês estão esperando o Salvador que vai vir buscar. E ele nunca veio. Já são 2000 anos e ele ainda não chegou. Motivo de zombaria eterna. Nós somos tratados assim. Aqueles que creem, aqueles que esperam que esse Jesus, que um dia foi crucificado e ressuscitou, e que há de voltar, nós somos zombados por isso. Nós somos criticados porque nós estamos aguardando a sua vinda. Muitas vezes as pessoas chegam para nós e falam: mas você não defende um Deus tão grande, como é que você está doente? Como é que você está desempregado? E dessa forma também fizeram com Jesus. Mas aquele que um dia ressuscitou, ele virá nos buscar. E grande será esse dia, que não retarda. A promessa do Senhor em voltar não tarda. Nós esperamos a volta de Jesus a qualquer momento. E eu convido você a meditar calmamente nesse capítulo 27, para você sentir as emoções daqueles que fizeram tão mal e ao mesmo tempo daquele que tanto nos amou. Eu deixo aqui esse convite para que você medite no capítulo 27 de Mateus. Sem reclamar, ali sozinho, seguiu Jesus com uma cruz pelo caminho. Em sua fronte